Olá, bora falar sobre um assunto que, nossa, dá um nó na cabeça de muita gente: o autismo nível 1. A gente vai tentar entender juntos como os termos evoluíram e por que, a percepção da sociedade às vezes parece que parou no tempo enquanto a ciência foi lá e avançou. Então, vamos lá, direto ao ponto. Asperger, autismo leve, autismo nível 1, parece tudo a mesma coisa, não é? Mas não é bem assim. Cada nome desses conta um pedacinho da história de como o autismo é visto. A grande questão é, afinal, o que mudou? E qual é o jeito certo de falar hoje em dia? Para a gente entender isso, a gente precisa dar uma olhadinha no passado. Porque assim, os nomes não mudaram à toa, sabe? Foi tudo parte de um processo para se ter uma compreensão muito mais profunda do que é o espectro autista. E aqui está o pulo do gato. Antigamente, lá na época do Manual Diagnóstico DSM-4, a síndrome de Asperger era uma coisa, um diagnóstico à parte. Mas aí veio o DSM-5 e a ciência sacou que, na verdade, tudo isso fazia parte de uma coisa só, um grande espectro. Então, hoje o diagnóstico é um só, transtorno do espectro autista, o TEA. E a diferença agora não é mais no nome, e sim no nível de suporte que cada pessoa precisa. Ou seja, aquilo que muita gente conhecia como Asperger, hoje em dia, na maioria dos casos, se encaixa no que a gente chama oficialmente de TEA nível 1 de suporte. O que isso quer dizer? Que a pessoa está no espectro, tem suas características, mas precisa de um apoio menor no dia a dia se a gente comparar com os níveis 2 ou 3. E aí a gente chega no ponto super importante. E o termo autismo leve? Muita gente usa, né? Mas ele é bem problemático. Porque, pensa bem, chamar de leve pode fazer parecer que os desafios não são grandes, o que simplesmente não é verdade. Isso pode até invalidar a experiência de alguém e atrapalhar o acesso a apoios necessários. A verdade é que o esforço que muitos fazem para navegar num mundo que não foi feito para eles, de leve não tem nada. Ok, tudo isso nos leva a uma pergunta-chave. Por que será que tantas pessoas com autismo nível 1 não são reconhecidas? A resposta, olha que curioso, está no jeito como o nosso cérebro funciona, com os atalhos mentais. Quem nunca ouviu aquela famosa frase: "Nossa, mas nem parece autista"? Essa frase é o retrato perfeito do problema. Ela mostra que a pessoa tem uma ideia mental muito específica, muito limitada do que é ser autista. E se alguém não cabe nessa caixinha, o cérebro dela meio que dá um bug. Pois é, a ciência explica isso de um jeito bem legal. Nosso cérebro, para ser mais rápido, cria uns modelos padrão para tudo, que a gente chama de protótipos. Pensa assim, se eu falo pássaro, o que vem na cabeça? Provavelmente um bem-te-vi, um pardal. Dificilmente alguém pensa num pinguim ou num avestruz, né? Mas pinguim e avestruz também são pássaros. Viu só como funciona? E esse processo é rapidinho, quase automático. Alguém fala autista e o cérebro já puxa aquele arquivo, aquele protótipo que ele tem guardado. Aí ele olha para a pessoa na frente e compara. Bateu com o modelo? Não. Então o cérebro conclui: não parece autista. Aí é que mora o perigo. Se o nosso protótipo, a nossa ideia de autismo, vem só de filme e série, sabe? Aquele personagem que é sempre um menino, com interesses bem específicos, com dificuldades sociais bem óbvias. Bom, aí qualquer pessoa que não seja exatamente assim simplesmente se torna invisível pra gente. E é exatamente por isso que tantos adultos, e principalmente mulheres, acabam sem diagnóstico ou com diagnóstico super tardio. Muitas aprendem desde pequenas a mascarar, a esconder suas características para tentar se encaixar. Elas não batem com o estereótipo. E aí, todo esforço, toda dificuldade acaba sendo ignorado. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa coisa de mascarar, ou masking, como também se fala. É uma consequência direta de viver num mundo que tem uma ideia tão fechadinha sobre o autismo. O ponto principal aqui é que mascarar não é tipo fingir. É uma estratégia de sobrevivência mesmo. Imagina um esforço gigantesco que é imitar o tempo todo comportamentos que não são seus, esconder o que te acalma, forçar interações sociais. Tudo isso para não ser julgado, para não ser excluído. É exaustivo. Tá. Então, se o problema é esse protótipo limitado na cabeça das pessoas, como é que a gente resolve? A solução talvez não seja sair por aí tentando convencer uma pessoa de cada vez. Ficar tentando provar para o outro que o diagnóstico é válido. Nossa, é uma briga que cansa e que no fundo não leva a lugar nenhum. O trabalho de verdade é muito maior, é uma coisa mais coletiva. A verdadeira mudança acontece quando a gente consegue aumentar o tamanho daquela caixinha, daquele protótipo na cabeça da sociedade. E como a gente faz isso?
ouvindo mais histórias, mais experiências diferentes de pessoas autistas. Quanto mais gente a gente ouvir, maior e mais diverso fica o nosso modelo mental, e menos pessoas vão se sentir invisíveis. E para fechar, fica essa reflexão. E se a gente parasse de gastar energia discutindo se alguém parece ou não parece alguma coisa e começasse a usar essa energia para oferecer apoio? Para perguntar como eu posso ajudar ou o que facilitaria as coisas? Quando a gente expande o nosso conceito, o foco sai do julgamento e vai para o acolhimento. E no fim das contas, é isso que realmente importa, não é? Menos julgamento e mais suporte prático.